Konnichiwa, oi pessoal, sim, eu voltei pro Brasil, quase uns 2 dias aí do Japão pro Brasil e resolvi voltar depois que eu me formei. Ai, Kawane, por que você voltou pro Brasil, né? O que aconteceu? Eu vou falar mais nesse vídeo aqui. Konnichiwa. Depois que eu me formei no mestrado, fiquei um pouco lá no Japão ainda e depois eu vim pro Brasil. Eu queria ir aos médicos que eu visito, né, aqui, que fazia muito tempo que eu não ia fazer exame de rotina mesmo. Eu queria fazer outros exames também, que assim, pra mim era um pouco necessário no momento. Mas assim, deu tudo certo, não tive nada de grave, essas coisas. Então, tipo, médico, eu precisava vir em alguns do Brasil. Eu queria muito vir no dentista no Brasil. Eu queria passar um tempo aqui no Brasil pra ver minha família, pra fazer essas coisas de exames médicos, exames de rotina, e outra porque eu estava um pouco cansada, assim, eu estava exausta, muito cansada da vida de estudante, né, que eu tava levando, e também questões de qual trabalho que eu ia escolher. Eu já tava fazendo algumas entrevistas antes de sair do Japão. Só que assim, eu estava bem na dúvida em qual trabalho, em qual empresa que eu ia começar a trabalhar. E assim, como eu estava muito presa naquele ambiente, presa nas coisas que eu estava fazendo, eu não conseguia pensar direito, não conseguia trabalhar essa ideia de como que eu quero trabalhar no futuro, como que eu quero seguir a minha carreira no futuro. Então, eu realmente precisava de umas férias, porque até então eu fiz universidade, depois eu já juntei com trabalho, depois eu já juntei com mestrado, sabe? Eu nunca parei realmente na minha vida de fazer as coisas, eu nunca tirei umas férias propriamente ditas. Até férias escolares eu tava lá estudando ou trabalhando, sabe? Então assim, antes de eu começar a trabalhar, eu queria tirar umas férias bem tiradas, né? Bem aproveitadas. Eu queria fazer isso aqui no Brasil, porque eu ia aproveitar pra rever minha família, rever meus amigos, e também fazer as coisas necessárias, por exemplo, burocracias que eu tinha pra fazer aqui. E assim, já passou alguns dias que eu estou no Brasil, tá bom? Esse vídeo aqui provavelmente vai vir atrasado pra vocês, mas eu tô aproveitando bastante, assim, eu gosto muito de ficar em casa, eu não tô viajando porque estou economizando dinheiro. Como vocês sabem, a viagem não é barata, a gente tem muitos custos. Eu, como estudante, eu não tinha quase nenhum dinheiro, então eu meio que não peguei esse tempo pra viajar, foi mais pra ficar em casa com a minha família. E aí eu cuidei da minha avó, porque ela já tá com bastante idade, né? Aqui as minhas tarefas eram, por exemplo, arrumar o café da manhã dela, né? Ali, como fala, fazer pão na chapa pra ela antes de ela acordar, porque eu acordo antes que ela. Aí à tarde, assim, eu ajudo ela a tomar banho, porque é fácil de ela escorregar. Ela consegue tomar banho sozinha, mas eu ou minha mãe, né, uma de nós, a gente sempre fica lá junto, né, pra acompanhar, pra não deixar escorregar. E também faço o cabelo dela, depois que ela sai do banho a gente passa hidratante nela, é chique, né? Depois do banho faz o cabelo, os rolinhos, né, no cabelo dela, como que fala isso? Por bob, E a gente faz isso. Essa era uma das minhas tarefas, né, os meus afazeres aqui. Tá ótimo, obrigado, Fia. Eu também trocava a água dos gatos, né, porque aqui a gente tem 4 gatos agora, antes a gente tinha 5, né. Um faleceu quando eu tava no Japão e, nossa, eu tava com muita saudade deles mesmo. E aqui a gente troca água todo dia, né, e tem vários potes de água, porque o gato nosso que faleceu foi com problema no rim. Então a gente tá tendo muita atenção com isso agora, apesar de que, por mais que você faça muita coisa pra que eles bebam água, né, às vezes é algo que não se pode evitar, né, mas o que der pra gente cuidar, a gente cuida. Então eu troco esses potes de água todos os dias, e os dias que estão quentes eu coloco um gelinho ali, porque esses dias tá fazendo muito calor no Brasil. E aí também eu tô aproveitando pra ajudar a, como fala, tirar os pelos deles, rasquear os pelos deles também, brincar com eles. E tem uma, né, que tá passando por uma dieta, um dos nossos gatinhos tá passando por uma dieta, e a gente tem que colocar uma ração diferente pra ele, e assim, ele não consegue se lamber, não consegue se dar banho sozinho, né, então aí eu coloco, tem que passar um paninho assim pra ajudar ela, essas coisas, né. E a faxina aqui em casa eu também tô ajudando, tipo assim, fazendo o máximo que dá pra ajudar, porque a minha mãe, ela fica muito acumulada de coisa, além do trabalho dela, ela tem que fazer as coisas em casa, né, e cuidar de muita burocracia, assim, que fica pendente pra ela, além de cuidar das minhas coisas e das coisas da minha avó também, né. Então, as coisas que dá pra ajudar aqui em casa eu tô ajudando, mas o ruim é que eu fico muito assim, nossa, eu podia estar trabalhando, sabe, e eu tô aqui de férias, e a gente fica se sentindo culpado, né, mas tipo, eu precisava muito desse tempo. Na verdade, essa volta pro Brasil que eu fiz é uma volta temporária, tá bom, gente? Provavelmente, a hora que eu
colocar esse vídeo no YouTube, provavelmente eu já vou estar no Japão de volta. Tirar esse daqui, ó. E assim, enquanto eu tô aqui no Brasil, muitas pessoas que eu gosto, que eu tenho contato, faleceram. Então foi um período assim que, nossa, eu tava no Brasil, não consegui passar tempo com essas pessoas. É muito difícil, né? Acho que pra quem tá morando fora, passar esse tempo e você ver que você não aproveitou, né? Com esse pessoal. Só que assim, eu consegui vir e conversar com essas pessoas enquanto elas estavam bem, antes de elas partirem, né? Então, ainda bem que eu consegui vir nessa época, né? Eu penso, pra ter a última oportunidade, né? Realmente pra conversar com elas e reencontrar, né? Tem mais coisas que eu fiz aqui. Eu aproveitei esse tempo que eu tô de férias pra ler livros que eu queria ler. Queria muito ler livros, vários livros que eu tenho interesse. Eu gosto muito de livros de mistério e também de autoconhecimento. Gosto muito. Então, eu aproveitei pra ler, terminar de ler o livro que eu já tava lendo em japonês, Himitsu, do Higashino Keigo. E eu peguei aqui também pra ler em português o Entrelaçadas, Hana no Kusari, é o título em japonês, que é da Kanae Minato. Aí eu tô lendo outro agora, já tô acabando também, que é Dê Adeus aos Excessos, que é do Sasaki Fumio. Ele também é um autor japonês, porém, eu tô lendo em português. O título dele em japonês é Bokutachi ni mou mono wa hitsuyou nai. Esses últimos dois em português que eu tô lendo, eu peguei no Kaikan, que é uma associação japonesa daqui de São Carlos. E, nossa, tem muito livro que eu gosto, que eu queria ler. Não sei se vai dar tempo de eu ler vários, mas... Que número que você é? 03 é a avestruz. Eu estou comendo várias coisas aqui no Brasil, várias coisas que eu queria comer, coxinha, pastel, caldo de cana, nossa, que mais? Feijoada, eu comi arroz de Braga da minha avó, que ela fez outro dia, mandioca, nossa, mandioca, gente. Mas o que eu mais queria comer era pão francês, porque, nossa, pão francês do Brasil aqui quentinho, torrado, crocante, sabe? Nossa, muito bom. O que é isso aí? Profiteroles, olha pra câmera, mãe. Tem que comer. Fala, o que é isso aí? E falando em comer, eu consegui eu consegui ir comer nos restaurantes que eu mais gosto aqui no Brasil, que na verdade são em São Carlos, os três. É o Mamãe Natureza, o Zaihon e a Pastelaria Kai, que são os que eu mais gosto. Eu não sou vegetariana, apesar desses dois primeiros serem vegetarianos. Minha mãe é vegetariana, mas eu não sou. Mas assim, eu amo. Minha avó também não é vegetariana, mas ela ama também. A gente vai lá, a gente faz um prato enorme. E assim, a gente não aguenta comer de tanta comida que a gente pega, sabe? Porque é tudo muito gostoso. Uma coisa mais gostosa que a outra. E sério, sempre tá gostoso. Eu não pretendo viajar nesse período, talvez alguma cidade aqui perto, mas não é essa a intenção. Eu tô poupando, também não tô querendo que a minha família gaste comigo, né, mais do que já tá gastando, porque estão me sustentando aqui, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio de tirar férias, que nem eu tô tendo, mas pra mim foi muito necessário essas férias, porque eu sempre emendei estudos com trabalho, e aí estudo de novo, e nunca tirei realmente um período de férias. Até férias escolares eu usava pra estudar, pra passar em alguma coisa, sabe? Ia pra praia, levava livro, ia pro shopping, levava livro. Eu era doente. Eu sempre emendei as coisas, fazia uma coisa atrás da outra sem pensar. Então, tipo, eu estudava sem pensar pra que eu tava estudando, o que eu quero trabalhar, essas coisas. Então, nesse período aí que eu cansei demais, nossa, no mestrado, assim, eu tava exausta no final. Acho que não sei se aparentou, talvez não tenha aparentado aqui, mas eu tava muito exausta. E eu realmente precisava desse tempo. E então, eu resolvi tirar esse tempo, né, no Brasil. E aqui que eu consegui pensar melhor e decidir as coisas. Talvez eu não consiga visitar todos os amigos que eu gostaria de visitar, né, nesse período, mas eu realmente não tenho dinheiro pra rolê, então o máximo que eu tô podendo visitar, assim, nas casas, ou chamar pra vir em casa, né, pra mim tá sendo melhor. Quando eu voltei aqui e vi os preços das coisas, gente, nossa, sério, eu caí pra trás, meu Deus do céu. Falando das coisas que eu fiz também, eu aproveitei para fazer cursos, né? Eu fiz um curso de gerenciamento, também um curso de financeiro do Japão. Eu fiz online esses dois. Eu falei que eu não queria fazer nada, né? Mas é tipo assim, eu queria aproveitar esse tempo para fazer cursos que eu realmente acho interessante, que eu acho que vão me dar algo no futuro, né? Outra coisa que eu também tô trabalhando enquanto eu tô no Brasil é
um curso de japonês. Acho que vocês já devem ter visto que eu realizei um curso de japonês online totalmente gratuito junto com a minha equipe. Eu vou deixar o link aí na descrição. Estamos fazendo agora o curso 5 e o curso 6. Esse curso tem até certificado da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Então, se você quiser, aproveita. Nesse curso eu gravo a minha pronúncia, porque é muito próxima do japonês nativo, né? Vocês não vão ver a escrita japonesa, porque eu acho que isso é muito difícil para quem tá começando. Não é por aí que eu acho que a gente tem que começar. Eu acho que a gente tem que começar primeiro ouvindo bastante e tentando saber as palavras e os significados antes de ir pra escrita. Pelo menos é o que eu acho, tá? É claro que a gente tem que ir pra escrita também. Não tô falando que não é importante também. Mas assim, no comecinho, eu acho que fica melhor se a gente escutar mais. Não sei se eu vou fazer algum vídeo no Brasil. Eu não planejo fazer nenhum vídeo no Brasil. Talvez eu faça um ou outro, mas não é esse o intuito de eu ter vindo pra cá. Eu quero descansar, eu quero passar tempo com a minha família, com os meus gatos, fazer as coisas que eu gosto, editar os vídeos. Tô aproveitando esse tempo pra estudar japonês, porque eu tentei focar no japonês quando eu tava no mestrado, mas as coisas começaram a ficar bem apertadas pra mim lá. E eu não consegui focar no japonês, não consegui aprender kanji, né, todo dia, que nem eu fazia antes. Agora tá dando pra focar mais, pegar mais firme nos estudos de kanji também. Antes que eu esqueça, eu queria agradecer muito ao Adilson, ao Gilson, que estão sempre comentando nos meus vídeos. Muito obrigada, vocês ficaram aí, nossa, 1 ano ou mais me acompanhando todos os meus vídeos. Nossa, muito feliz mesmo. Eu edito o vídeo pensando, nossa, eu acho que o Gilson vai gostar disso, nossa, acho que o Gilson vai acabar comentando disso daqui. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que essa interação, sabe, que a gente consegue manter no canal é muito legal. Muito obrigada mesmo, vocês têm um lugar especial aqui. E é isso, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! ご視聴ありがとうございました。